Salve, salve, galerinha do Intensive Delphi, né? Gostaria de agradecer aqui ao Túlio Bittencourt, né, pelo convite para participar desse maravilhoso evento, né? Que, segundo ele, começou por uma brincadeira e tomou a proporção que tomou aí, né? Se tornando um dos maiores eventos transmitido online para a comunidade Delphi. Agradecer aí ao Túlio pela organização. O evento tá show de bola e vamos que vamos. Espero contribuir um pouco aí desse conhecimento, né? Eu vou falar sobre Delphi e Oracle. E acho que vai ser legal aí esse bate-papo da gente com Delphi e Oracle. Acho que vai passar um pouco de conhecimento aí para a galera que ainda não conhece a união dessas maravilhosas tecnologias. E vamos começar agora falando sobre essas maravilhosas ferramentas, né? Primeiro, quem sou eu, né? Me chamo Emanuel Davidson, né? Conhecido como Jupi, entusiasta de novas tecnologias. Tenho mais de 16 anos de experiência na área de TI, né? Possuo larga experiência em análise e desenvolvimento de sistemas, já tendo trabalhado com diversas linguagens de programação. Sou especialista em banco de dados, apaixonado por Delphi e Oracle. Já participei de grandes projetos internacionais em algumas empresas. Também presto consultoria em análise e desenvolvimento de sistemas e banco de dados para empresas de diversos segmentos do mercado. Atualmente trabalho como Team Lead em uma multinacional e também sou coordenador de tecnologia de uma empresa de treinamento e consultoria. Antes de começar falando sobre Delphi e Oracle, eu gostaria de falar um pouco sobre banco de dados, né? Falar dos bancos de dados mais utilizados, né? Eu peguei aí o ranking bem atual agora de dezembro do DB Engines e gostaria de ver, se vocês observarem, o ranking dos 10 principais bancos de dados, né? Em primeiro lugar aí tem o Oracle, em segundo lugar tem o MySQL, que pertence ao Oracle, é um banco de dados relacional. Em terceiro lugar tem o Microsoft SQL Server. Quarto lugar o PostgreSQL. Quinto lugar o MongoDB, né, que temos aí o Túlio Bittencourt como um dos maiores especialistas nesse banco de dados, que é um banco de dados orientado a documentos, que é um NoSQL, né, é um NoSQL. Temos o DB2 da IBM, que é um banco relacional. Temos o Cassandra também, que não é um banco, é um banco NoSQL, né, em oitavo lugar. Em sétimo lugar, desculpem. Temos o Microsoft Access em oitavo lugar. É um banco de dados relacional, apesar de eu não considerar como banco de dados. Temos o Redis, que é um banco de dados também NoSQL, né? O NoSQL, que é chave-valor, praticamente funciona da mesma forma que o Cassandra, o Mongo. E por último o SQLite, né? Muito utilizado em dispositivos móveis, né? A fonte de dados que eu peguei essas informações foi lá no site do dbengenes.com e estão lá essas informações, né? Porque são informações referentes a todos os tipos de banco de dados, comerciais e open source, né? E aí, quais os critérios utilizados por esse pessoal desse site para montar esse ranking, né? O que é que eles fazem? Eles pegam os números de menções em sites, medidos através de números de resultados dessas consultas, através dos motores de busca como Google, Yahoo e etc. Frequência em discussões técnicas sobre esse tema, número de ofertas de emprego para esses bancos de dados, números de perfis em redes sociais que fazem menções a esse tema, ou seja, eles verificam também nos perfis de redes sociais e as relevâncias nessas redes sociais e Twitter. Falar um pouquinho do Oracle, né, que é o banco de dados que é o intuito da nossa palestra aqui, que é o Oracle e o Delphi. O Oracle é a menina dos olhos do mercado, né? É o principal, como vocês viram aí no nosso ranking, ele é o principal banco de dados em primeiro lugar. O Oracle foi lançado em 1980,
O banco de dados é um banco de dados relacional que domina o mercado. Sua linguagem de programação oficial é o PLSQL e atualmente está na versão 12C, que foi lançada em julho de 2014, né? Tendo só alguns patches e correções, atualizações. E para os profissionais de análise e desenvolvimento de sistemas, saber SQL é algo primordial. E saber PL e SQL é o segundo passo para se ter uma infinidade de oportunidades, né? Posso afirmar que, relacionado a banco de dados, hoje os especialistas em Oracle no Brasil, falando no âmbito de banco de dados relacionais, são os que mais faturam no mercado se compararmos com outros bancos de dados. Não menosprezando os outros bancos de dados, mas quando a gente vai falar em banco de dados no mercado corporativo, principalmente nas empresas grandes, eles citam primeiramente o Oracle. Então, é a menina dos olhos do mercado, como eu coloquei. O mercado de banco de dados. O banco de dados é uma área que está em bastante ascensão devido à sua grande importância no que diz respeito à organização e compartilhamento dos dados. Um sistema de gerenciamento de banco de dados eficaz é de vital importância para o andamento das operações de uma empresa. Eu também peguei o percentual de procura por versus oportunidades, né? Segundo a revista Exame, aproximadamente 63% das oportunidades de TI exigem conhecimento em algum banco de dados. E aí, segundo essa mesma revista, eles separaram lá um percentual, ou seja, 50% percentual que teve maior procura, segundo essa revista, foi o SQL Server, que apresentou 50% desse percentual, seguido de 25% do MySQL, em terceiro lugar 14% do Oracle, em quarto lugar, 9% do PostgreSQL e 2% do Firebird. Apesar de Firebird é muito usado na comunidade Delphi, né? Saiu 2% aí, talvez devido à volta repentina do Delphi aí, devido a essa grande reviravolta realmente que o Delphi deu. Eu acho que assim ele começou a trazer de volta a busca por esses profissionais. Eu recomendo que cada profissional conheça um banco de dados independente da ideia de desenvolvimento que você utilizar para o desenvolvimento de suas aplicações, né? Eu espero que essa ideia que vocês usem seja o Delphi, claro. Mas eu recomendo que vocês dominem, além da sua IDE, dominar o SQL e a extensão do banco de dados de vocês. Eu citei PLSQL por a gente estar citando aqui o tema da nossa palestra ser direcionada para o banco de dados Oracle, né? Com isso você será um profissional um pouco mais diferenciado. E aí aqui eu falo do SQL, que é a linguagem de consulta estruturada e é uma linguagem de manipulação de dados. E se você pretende trabalhar com um banco de dados Oracle ou até um outro banco de dados relacional, eu recomendo que você domine essa linguagem, né? Como eu mencionei antes, você vai ser um profissional um pouco diferenciado. Já o PLSQL é a extensão da linguagem padrão SQL para o sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle. Ela é uma linguagem procedural que estende a linguagem SQL, e todo código desenvolvido para fazer as instruções que o SQL não consegue devido às suas limitações é feito dentro do PLSQL, e ela é de extrema importância para os analistas e desenvolvedores. Eu diria que ela é essencial. Sem o conhecimento avançado de PLSQL, você definitivamente será apenas mais um nessa grande selva que é o mercado de trabalho. Eu acho que eu pelo menos gosto bastante do PLSQL. Eu acho que muita coisa você poderia escrever dentro do seu código, seja lá que linguagem de programação for, fazer tipo reinventar a roda, e você poderia fazer utilizando as funções de extensão do banco de dados. Aí aqui tem um ranking, né, de linguagens de programações. É um ranking do site TIOB, né, é um bem atual. Se vocês verem, eu separei as duas linguagens citadas aqui. Em 15º está o Delphi e em 20º está o PLSQL. Vejam que assim
Mês passado o PLSQL estava nessa mesma colocação e o Delphi estava em 14º. Não sei aí porque ele desceu uma posição e acabou. E no ano passado ele estava em 13º, nesse mesmo período do ano passado. É interessante se vocês entrarem no site para entender esse ranking, né? Em primeiro lugar está o Java, segundo C, terceiro C++, em quarto Python, o quinto.NET, o sexto C Sharp, o sétimo PHP, o oitavo JavaScript e o nono Assembly, o décimo P, em 11º Objective-C, em 12º Ruby, em 13º Swift, em 14º o Visual Basic e as demais linguagens aí. Eu coloquei esse ranking só para vocês verem que o Delphi, o PLSQL, assim, eu considero que eles estão bem posicionados. Aí eu vou citar alguns motivos aqui pelos quais todo programador deverá saber SQL, acho que na minha concepção são primordiais. É uma linguagem que existem poucas modificações, ou seja, em 40 anos de linguagem o SQL teve poucas modificações simplesmente por ser uma linguagem estável e que se adapta à evolução das outras linguagens. Ou seja, com isso a essência dela não precisa ser alterada. É uma linguagem fácil, a linguagem tem um jeito diferente de se pensar e foge aos padrões de todas as outras linguagens. Não é difícil e é regularizada pelo ANSI, né, que é o Instituto Nacional Americano de Padrões. O ANSI é que garante que terá poucas alterações dentro dos SGDBs, né, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados. Isso é ótimo para as pessoas que trabalham com essa linguagem. E a gente acaba sofrendo menos quando a gente precisa migrar para de um Oracle para um SQL Server da vida, de um Oracle para um Firebird, ou seja, você conhecendo o ANSI, as outras funções específicas para aquele banco, é questão de estudar um pouco mais para aquele banco e tocar o barco. Performance, né? É um dos problemas mais comuns que eu vejo hoje, que a gente tem no nosso dia a dia, né? E a gente conhecer o SQL vai tornar um profissional diferenciado nessas horas de desespero, né? Pois a maioria dos problemas de performance das aplicações eu acho que está relacionado à escrita errada dessas consultas e que podem facilmente ser resolvidos com a alteração das mesmas, né? Dessas consultas erradas. Ou até mesmo fornecendo uma outra solução que traga escalabilidade para a sua aplicação, né? Ou sei lá, adicionar um hint, uma view, mudar a forma como está escrita, trocar um NVL por um coalesce, ou seja, realmente estudar, ver de fato o que tem que ser modificado, olhar os planos de execuções das consultas, ou seja, realmente fazer o trabalho de performance. Na verdade, seria mais para o lado de tuning, mas eu não deixei de citar porque faz parte. Então, eu acho que caberia ter um tópico aqui citando sobre performance. Saber quando não é apropriado usar determinada solução. Saber SQL vai fazer com que tome melhores decisões quando você for fazer a arquitetura de um sistema, saber exatamente os momentos que você deve acessar o banco de dados e etc. É bem legal isso porque você vai, aqui eu vou ter que usar um cursor, aqui eu não vou, ou seja, você vai ter autoridade para falar sobre determinado tema ou determinado módulo naquela aplicação. Aumentar suas oportunidades do mercado de trabalho, eu acho que realmente, se você conhece bem SQL, você vai ser um profissional diferenciado, sim. E eu acho que o SQL é uma linguagem que complementar e é um requisito básico que todo programador deveria saber.
E eu acho uma pena, eu até citei aqui, que muitos dizem conhecer, mas na verdade conhecem apenas o básico do básico. E acredito que isso é suficiente, né? Eu acho que conhecem realmente muito pouco e acham que já por fazer uma consulta simplesmente select asterisco, acho que estão fazendo da forma correta. Agora vamos deixar um pouco de conversa. Eu queria praticar um pouco aqui e mostrar o que realmente a gente se propõe a mostrar. Então está tendo um barulho de cachorro aqui enorme. Vamos deixar de conversa, praticar. O que é que eu quero praticar com vocês nesse mundo, nesses dois mundos de Delphi e Oracle? Eu quero fazer uma conexão com o FireDAC, com o banco de dados Oracle, efetuar uma consulta. Eu quero fazer um local SQL. O que é isso? É utilizar eu vou fazer na verdade isso vai ser bem legal. É um dos últimos exemplos que eu quero mostrar para vocês, que isso vai ser eu vou fazer um join entre bancos de dados distintos, o Firebird e o Oracle, por exemplo. Na verdade, isso foi o próprio Túlio que sugeriu aí, eu aceitei a sugestão e achei legal. Eu tinha visto em uma palestra já do Extreme Delphi por um outro profissional bastante conceituado, que é o Alan Glay, e resolvi fazer do meu jeito, e aí criei o local SQL. Tem o SQL Dialect e Abstract, que é ou seja, você imagina no multiplataforma, tu precisa escrever uma query para um banco de dados Oracle e uma para o Firebird. Em outras IDEs de desenvolvimento, a gente faria o SQL ANSI, ou seja, não poderia utilizar os recursos dos bancos de dados, enquanto utilizando essa maravilha aí do que o FireDAC nos proporciona. Na verdade, isso vem desde o NDEC, né, que é o pai do FireDAC. A gente faz lá como se fosse uma diretiva de compilação e consegue, através dessas diretivas de compilação, dizer que aquela consulta está relacionada a determinado banco de dados. Isso para mim é show de bola, porque imagine tu precisa fazer essa aplicação multibanco e eu preciso utilizar uma determinada função no Oracle. Já no Firebird, até antes da versão 3 não tinha a opção de função, então imagina eu criar lá uma função, uma procedure para consultar determinada, sei lá, produto, alguma coisa, e nessa mesma query ter que mudar, e então eu ia ter que fazer uma consulta ANSI, né? Então isso foi uma das coisas legais, além do local SQL, que eu acho que mais legal fazer um join entre dois bancos seria evitar de fazer ferramentas de ETL e etc. Né? Evitaria muito essa exportação de registros. Eu vou mostrar para vocês como inserir registros através do FireDAC também. Uma inserção simples em uma query. E aí consultar dados através de Pipeline Table Function, que são simplesmente funções pipeline, né? A gente consegue criar e gerenciar registros em tempo de execução e até modificá-los antes de retornar esses dados nessa consulta. É bem legal, porque é uma função do Oracle, uma função normal, eu só consigo trazer um único valor, né? Digamos que eu vou fazer uma consulta para trazer o nome de um determinado funcionário através de uma matrícula. E com esse tipo de função aí eu consigo trazer uma tabela inteira, sei lá, eu vou passar a matrícula e vou trazer toda a tabela de pessoas através daquela matrícula. Ou seja, é bem legal. Para isso eu criei uma package e dentro dessa package eu criei uma função pipeline e aí eu vou explicar o uso dela dentro do Oracle. Quero explicar para vocês o que são essas funções, né? Que seria na verdade as funções pipeline ou PTF, Pipeline Table Function,
ou simplesmente funções pipeline, são funções que retornam dados como se fossem tabelas virtuais, como eu falei, podendo transformar esses dados de retorno enquanto eles são produzidos. Ou seja, é possível alterarmos esses dados pesquisados, né, como se fosse em uma tabela, isso linha a linha, mesmo no momento que eles estão sendo processados, sem ter que esperar a query ter que retornar para a gente alterar isso. O pessoal usa muito isso em rotinas de ETL, né, que é extração, transformação e carga, devido à velocidade dessas funções. Muita gente usa também mescladas com funções pipeline, utilizando book collection, que são coleções que o Oracle otimiza, ou seja, quando eu digo que determinada consulta eu vou dizer ao Oracle que isso vai ser um book collection, o Oracle internamente transforma aquilo numa coleção de dados e otimiza aquela função para mim. Então, digamos que eu tenho uma consulta que demora bastante, que se leva segundos e até minutos, e o Oracle vai transformar aquilo em uma coleção de dados otimizada que ele vai trazer em milésimos de segundo, ou seja, ele vai ser uma velocidade totalmente diferente do normal. Assim, eu não vou eu não vou entrar no método de book collection agora, até porque eu não vou usar, mas assim, eu vou em outra videoaula eu vou fazer um exemplo para vocês verem o poder dessas ferramentas, né? Porque eu estou querendo fazer um curso totalmente de Delphi e Oracle, usando exemplos passo a passo, usando todas as funções que a gente conseguir do Oracle, todo o poder que a gente conseguir do Oracle, e com essa maravilhosa ferramenta que é o Delphi, né? Então eu vou agora abrir aqui esses exemplos. Eu criei esses exemplos já, eu vou fechar minha apresentação aqui. Eu tenho uma pastinha aqui criada, Intensive Delphi, onde eu já criei alguns exemplos bem simples, mas aí eu quero mostrar para vocês a forma com que a conexão entre o Delphi e o Oracle é efetuada. Ou seja, eu abro esse formulário e aí eu acrescento um FD Connection, que é da paleta FireDAC, que é onde a gente vai conectar o nosso banco de dados. Vou dar 2 cliques aqui. Então eu tenho essa gama de banco de dados que são suportados por ele, por FireDAC. Ele não usa DLL, tá? É um acesso, ele guarda as informações dentro das índices das DCUs. Então o acesso sem DLL eu acho em algumas situações muito mais rápido. Então eu vou fazer essa conexão aqui como se fosse do zero, né? Então aqui eu selecionar o Drive Oracle, que é o drive da Oracle. Eu não vou falar cada property dessa aqui o que teria, ou só focar nas principais, que o objetivo na verdade não é apenas conectar com o Oracle e efetuar a consulta. Então em Database eu coloco o IP e coloquei meu loopback IP local 127.0.0.1, 2 pontos a porta que o banco de dados está sendo acessado, que é através do 1521, barra invertida, não, na verdade barra, desculpem, e isso aqui é o nome da instância do meu banco de dados. Isso é uma observação, eu quis realmente mostrar para vocês como é que está sendo feita, porque alguns outros engines de acesso tem alguns que a gente coloca o nosso host, o IP, 2 pontos a porta, 2 pontos a instância. Já tem outros que é barra invertida. Então a string de conexão do nosso banco de dados ela vai mudar de acordo com o componente, né? O FireDAC ele usa dessa forma. Então para conectar com o FireDAC eu usei aqui o IP,
seguido de 2 pontos. Aí vem a porta que eu estou utilizando, que é 1521. Não é uma porta, é a porta padrão do Oracle, mas eu posso mudar na minha instalação. Então, se foi você que instalou o banco de dados, bem. Se não, você vai ter que saber a porta que o banco está instalado. Barra o nome da instância. Eu não criei outros usuários. Eu deixei o usuário System e Sys. E aí eu coloquei System, o usuário, e a senha Matrix. Isso aqui é o meu char7. Também não vou falar. Eu vou testar a nossa conexão. Conexão modo normal, ou seja, usuário System, a nossa senha utilizada, que é a senha que está aqui. E aí o meu service, que é o IP, seguido da porta, seguido da instância, e o modo de conexão é normal. Eu tenho sysdba e sysoperador, mas eu estou conectando normalmente. Aí a gente vai ver aqui que o Delphi, a conexão foi estabelecida com sucesso. Eu vou dar um OK. Eu, dentro da paleta FileDAC, tenho o FD Query. Quando a gente coloca o FD Query e tem um FD Connection, ele já automaticamente na Property Connection ele faz a associação. Ou seja, então se você tiver mais de um, verifique em qual ele fez essa associação para que você altere e ajuste. Eu adicionei uma consulta aqui dentro. Eu fiz essa consulta aqui. Está funcionando. Eu vou pegar só a parte. Estou conectando aqui no banco de dados. Estou usando essa ferramenta aqui que é o SQL Tools, é uma ferramenta free. Ou seja, na minha consulta eu estou buscando as informações na tabela de departamento através do Alney Scott. E aí eu tenho o Dep Number, eu tenho o Dep Name e tenho a localização. E eu adicionei mais uma função, uma função que traz a data e hora atual, que se comporta como coluna. Então eu tenho esses registros aqui no banco de dados cadastrados. E lá no Delphi eu fiz o seguinte: eu tenho uma cláusula where que eu vou querer trazer. Essa minha consulta vai ser pelo nome e utilizei o like para fazer uma busca aproximada. Eu vou dar um OK. O data source eu liguei o FD Query, que por último liguei a propriedade data source do dbgrid. E aí eu coloquei esse dbgrid normal, simples, não coloquei esse edit, que renomeei ele para edt pesquisa, e coloquei um botão com o nome pesquisar. O código está bem simples, como eu escrevi a query aqui, no botão não tem praticamente código. Eu simplesmente venho aqui, verifico se uso o comando trim para verificar se foi digitado alguma coisa, se realmente foi digitado alguma coisa no edit. Aí eu venho, fecho a nossa FD Query. Eu pego o parâmetro lá, que é a nossa variável byte lá na query. Vou voltar para mostrar a vocês. Tá vendo? Praticamente o pessoal que já está acostumado com Firebird já faz dessa forma as variáveis de ligações, então não tem complexidade aqui. Vou voltar lá para o botão. Então usei um varchar, então tem que ser um string. E aqui eu fiz o tratamento para utilizar o percent na nossa consulta. Eu botei o percent, dei um upper, um uppercase para transformar as informações em caixa alta, coisa que eu já estou usando ela lá na nossa cláusula where do Query Editor.
Eu achei mais conveniente tratar aqui. E aí eu mando preparar essa consulta, ou seja, eu mando o banco de dados otimizar com o comando prepare e depois simplesmente eu abro essa consulta lá. Ou seja, eu vou rodar aí para a gente testar, compilar para ver se está. Estou usando aqui o Delphi Seattle. Vocês vão ver que a aplicação está bem rápida, se comporta muito rápida. Eu vi alguns nomes aqui para a gente pesquisar. A velocidade que eu estou muito rápido e está retornando numa velocidade. A consulta está sendo feita por esse campo aqui de name. Então, para conexão Delphi com Oracle, utilizando FireDark, é isso. Praticamente não tem código nessa aplicação. Seja feito que eu login prompt coloquei como falso. Vou aqui no escolho o drive Oracle. No database eu passo a minha string de conexão, que é o IP, seguido da porta, seguido do nome da instância do banco de dados. E aqui eu utilizei as minhas usuário e senha. E ao testar, eu vou ver que está ok. Pronto, conexão estabelecida. E vou ir lá. Bom, pelo menos para essa consulta é isso. Bem rápida, bem simples. A aplicação está bem. Eu preferi colocar a query dentro a consulta dentro do componente de query, mas tem muita gente que prefere escrever dentro da ideia, outros já dizem que é uma má prática, outros preferem escrever. E assim sucessivamente. Eu achei, pelo menos eu coloquei assim para ficar mais prático. Então, seguindo aqui a nossa agendinha, esse seria a nossa conexão com o banco de dados Oracle. A gente fez aqui uma consulta normal, utilizando essa tabela de departamento do Alner, que é o esquema. Algumas pessoas chamam Alner, outros esquema. Eu varia muito de quem eu estou conversando. Se a pessoa for mais técnica em Oracle, bem, se não, aí eu mudo o approach da nossa conversa. Vamos lá. Agora eu vou pegar o segundo exemplo. Deixa eu deixar esse local aqui por último. Aqui, acho que para mim eu vou agora usar esse SQL Dialect Abstract, que é bem legal, que é aquela parte lá que eu falei das diretivas de compilação, que é como se fossem diretivas de compilação. Vamos lá. Eu já criei todos esses exemplos já para a gente agilizar, mas aí sempre eu vou fazer a conexão com o Oracle, mostrando do zero para vocês entenderem. Ou seja, nesse formulário eu adicionei um FD Connection e aí eu peguei a propriedade login prompt e coloquei como falso. Adicionei um FD Query. Como eu falei, automaticamente o FD Query já faz a conexão com o FD Connection. Dentro desse FD Query eu coloquei duas consultas, uma para o Firebird e outra para o Oracle. Vejam que eu já coloquei de propósito funções, a mesma consulta,
Só que se eu pegar essa consulta do Oracle e rodar no Firebird, ou a do Firebird e rodar no Oracle, a gente vai ter um problema. Com certeza eu não vou conseguir. Eu vou copiar aqui a do Oracle. Eu vou abrir o Firebird, que eu criei a mesma estrutura, e vou rodar aqui. Peguei a do Oracle. Ele já deu um erro. Sinalizou porque primeiro está errado porque é o all, né? Vou tirar o all, né? Pronto, a função sysdate ele também não reconheceria. Aí, ou eu realmente apagaria e aí sim eu traria todas as informações, porque eu inseri os mesmos registros que existem lá, os mesmos registros que existem na tabela do Oracle eu inseri aqui no Firebird. É uma tabela com a mesma estrutura. Só não tive o zelo de criar chaves nem amarrações, tá? Bem simples, que era só para quando eu for fazer o local SQL, que é o join entre as tabelas de banco de dados distintos, para que me resultassem as informações. Ou seja, viram que se eu pegar a consulta lá do Firebird, simplesmente ela vai rodar. Ou seja, estou dando current date para pegar a data atual, data corrente, o número do departamento, o nome e a localização da tabela departamento, que é essa tabela aqui que eu criei nesse banco de dados de CEP, uma tabela com a mesma estrutura, só para realmente efetuar esses testes. E agora eu vou fazer a mesma coisa no Oracle, né? No Oracle também tem aqui, se eu pegar a consulta do Firebird e rodar ela no Oracle, ela vai me apresentar um problema. Tem que me apresentar um problema. Primeiro o all, né? Porque como eu não criei nenhum sinônimo, ele vai dar o erro hora 00942, que é tabela ou view não existente, porque o Oracle não conseguiu encontrar. Aí eu vou criar e rodar. Vai dar trouxe as informações porque o current date existe no Oracle. Já é uma função específica aqui do Firebird para a gente ver que ela iria dar um timestamp. E essa current user aqui no Oracle é user. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, current user deu problema. Aqui no Oracle teria que ser user. Então, se fosse user, não traria ainda, porque o current transaction não faz parte do. Mas eu vou ajustar aqui, botar no usuário que é o system. Beleza. Então vou pegar essa query aqui e colocar no Firebird. Vamos lá. Pronto. E essa aqui, que é a do Oracle, a gente já viu que não vai rodar no Firebird. Primeiro, o all, né, que não deve existir, e o sysdate. O que acontece? Isso aí é quando a gente está trabalhando com aplicações multibanco e eu quero usar o poder do meu banco, e aí eu utilizo essas diretivas para isso. Então vamos lá, eu vou agora dar um OK aqui e vou fazer a conexão com os dois bancos de dados. Então quando eu fizer a conexão com o Oracle, ele vai me trazer o número do departamento, o nome, a localização e a data atual com hora da tabela departamento. Já no Firebird, ele vai me trazer o código do departamento, o nome, a localização
a transação corrente e o usuário corrente da tabela departamento. Vamos rodar isso lá no Firebird e ele me traz tudo certinho. Agora vamos, e o meu usuário lá, que é o sysdba, que é o usuário padrão do Firebird, que é o que eu fiz o login. Agora vamos dar um OK. Vou fazer a conexão com os dois bancos de dados. Vou abrir o SQL Connect. Inicialmente eu vou fazer no Firebird, já que o Oracle já está pronto aqui. FB, a base de dados é uma base de dados que está aqui na minha unidade de uma base de dados de CEP. Então é sysdba, usuário e a senha master key. Fazer um teste e aí a conexão com o Firebird foi estabelecida. Vou dar OK. Vou abrir minha conexão com o banco, minha query que está ligada a um data source, que esse data source está ligado na property data source do DBGrid. Eu vou agora abrir a minha query. Ou seja, por Firebird ele trouxe as informações esperadas. Ele trouxe o departamento, trouxe o nome, a localização, a transação corrente e o usuário. Agora eu vou pegar essa mesma consulta, não vou alterar nada. Minha mesma consulta aqui. Vou trocar o banco de dados. Fazer uma consulta no Oracle. Então eu vou colocar o meu IP local seguido da porta 1521 seguido da minha instância. Então meu usuário é system e a minha senha para esse banco. Vou dar um OK. Conexão normal. Conexão estabelecida com sucesso. Vou dar OK aqui. Eu vou habilitar o FD Connection. Vou habilitar a minha FD Query. E temos aí as informações do Oracle. Ou seja, eu tenho o código do departamento, eu tenho o nome, eu tenho a localização e tenho a data e hora atual do banco de dados naquele momento, que é o comando sysdate. Bom, para essa aplicação SQL Dialecto é isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que deu para entender em relação a isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou salvar aqui essa aplicação, vou fechar, vou compilar. E digamos que se eu fosse rodar ela baseada no Oracle, já estava pronto. Demorando um pouquinho. Não sei. Bom, por algum motivo aí não está rodando, mas a aplicação está funcionando, compilando. Isso é alguma coisa no meu Delphi. Seattle também é um Delphi cheio de bugs. Mas vocês viram que no Oracle rodou. E agora eu vou trocar de novo para o Firebird e vai rodar normalmente. Vou escolher o banco de dados na property database. Selecionei.
Eu vou aqui, aqui. Conexão estabelecida com sucesso. Minha property FD connection. Vou rodando aqui, dessa vez rodou. Milagre, né? Bom, é isso para o SQL Dialect Abstraction. Acho que eu vou agora voltar para nossa agendinha lá. Agora a gente vai fazer uma consulta através de uma função pipelined, que é a função que funciona como uma tabela. E também a gente vai fazer a inserção de registro através do FireDAC. Inserção simples através de uma query. E por último é que eu quero mostrar para vocês o local SQL, que para mim assim, é a primeira vez que eu vi, eu praticamente fiquei muito satisfeito por gostar muito de banco de dados. E fazer uma junção de duas tabelas em banco de dados diferentes não é todo dia que acontece. Então isso vai ser a nossa o último exemplo. A gente já viu até agora esses dois exemplos aqui, que foi o SQL Abstract e o conexão com banco de dados, que foi bem simples. E agora a gente vai fazer uma consulta através de uma função e vai inserir o registro através do FireDAC, tudo no FireDAC. Então, acho que a primeira coisa eu quero mostrar para vocês essa função dentro de uma package que eu já criei, mas eu vou explicar o passo a passo todinho aqui para que vocês entendam e saibam o que estão fazendo. Mas os fontes eu posso disponibilizar depois. Vocês, no final vai ter meu e-mail, basta vocês mandar um e-mail que eu vou mandar para vocês esse fonte de todos os exemplos que foram feitos. Vamos lá, cadê? Pegar o terceiro exemplo da nossa palestrinha. Já vou deixar ele aberto. Aqui fazer a conexão. Oracle, nosso string de conexão, que é o nosso IP, porta barra instância, usuário e senha. Vamos fazer um teste. O modo de conexão é normal, conexão estabelecida. Vou verificar o login prompt, desligar, desabilitar essa opção. E aí o FD Query 1 já automaticamente já vai apontar para o FD Connection. Eu joguei uma query lá, onde eu vou mostrar essa consulta para vocês. Primeiro eu vou abrir essa nossa package. Ela está no Walney Scott. De novo, mais uma vez sinalizando em relação ao SQL Tools. É uma ferramenta que eu gosto bastante, apesar dela ser bem braçal. Você escreve bastante nela, mas acho que para quem quer começar a aprender Oracle, eu recomendo utilizar uma ferramenta assim, porque primeiro vai escrever muito, então vai aprender a síntese e vai realmente começar a praticar. Porque outras ferramentas que facilitam o uso também nos deixam meio que limitados. Então eu recomendo que vocês baixem uma ferramenta desse tipo. Por elas, além de ser free, ela é rápida. Que não é o SQL Develop da própria Oracle. É uma ferramenta muito lenta. Eu acho que ela foi feita de uma forma
Acho que foi porque usaram o Java. Acho que é o principal problema dela, talvez seja esse. Mas vamos ver aqui a nossa package. Veja que foi um exemplo que eu criei ontem, antes de ontem, à noite. Essa package. Então vamos explicar para vocês aqui o passo a passo. Mas esse script vai acompanhar também, tá? Então eu utilizei o comando create or replace package para criar a especificação da nossa package. Que a package, imagine os pacotes do componentes, pacote de Java, onde você vai ter lá aquele package e você vai ter suas classes dentro, ou até o próprio componente do Delphi, e você vai ter suas units. No Oracle funciona da mesma forma. A gente tem as packages e a gente utiliza essas packages para, sei lá, a gente tem uma regra de negócio aqui voltada para um faturamento. Então, tudo que for relacionado a faturamento, eu vou ter minha package de faturamento. E dentro dela eu vou ter os types, que são meus tipos de dados. Eu vou ter minhas funções, eu vou ter minhas procedures. Posso ter minhas variáveis globais que vão interagir entre essas procedures. Ou seja, eu posso deixar a minha regra de negócio bem organizada em relação a esses pacotes e saber onde está, porque eu já vou, sei lá, package de teste. Sempre que eu abrir a minha package de teste ou package de faturamento, eu vou saber que todas as alterações feitas estão ali, ou seja, todas as minhas funções de negócio, funções de organização, funções de geração de log ou vice-versa, tudo vai estar ali, tudo vai estar dentro daquele pacote. Então, a package ela tem essa função organizacional, assim, que você deixa todos esses objetos alinhados, né? Ou seja, minhas funções ficam dentro dessas packages, as procedures e etc. E agora eu quero falar para vocês como criar esses objetos. Então eu tenho lá, digamos que eu iria criar agora a minha especificação. Essa package é pequena, ou seja, uma package com, deixa eu ver a quantidade de linhas. 36 linhas, muito pequenas, não é nem o tamanho de um cursor. Já desenvolvi cursor com mais de 1000 linhas, mas como o intuito era passar esse conhecimento de forma mais clara e objetiva possível, eu resolvi passar dessa forma. Mas se vocês acharem melhor, não, Emanuel, realmente estava muito básico, e aí a gente faz algo um pouco mais avançado. Não, realmente a gente não entendeu isso, então eu faço uma videoaula disseminando ou dissecando, passando o passo a passo daquilo ali para que todo mundo entenda. Na verdade, o intuito aqui foi realmente mostrar para vocês como trabalhar com esse tipo de função. E aí não era passar 100% como fazer, não, mas eu vou explicar para vocês o passo a passo aqui. Então eu vou criar essa package. Então, criar a especificação, porque toda package eu tenho que ter como se fossem os cabeçalhos das minhas funções. Eu tenho aqui a minha especificação. Create ou replace package. Aí esse é o meu owner, que é o owner Scott, que é o que eu estou querendo criar. Package test as. Aí eu criei um tipo aqui. Esse type eu vou chamar ele de tab depth type. Eu estou dizendo aqui que ele é uma tabela, e é uma tabela do tipo da Scott depth raw type, ou seja, ele vai gravar, ele é uma tabela que ele conserva todos os dados da linha daquela tabela. Então, se eu tenho uma linha, se minha tabela tem 100 colunas, eu vou automaticamente nessa situação já estaria pegando essas 100 colunas. Eu vou criar um type record, que vai ser chamado de raw depth type, dizendo que isso é um recorde. E aí vou criar 3 colunas nesse recorde. Eu coloquei
cada uma precedida de um F para sinalizar que é um field e um campo, ou seja, fDepth, que ela vai estar, o tipo de dado dessa coluna vai ser o mesmo tipo de dado da tabela, da coluna na tabela. A gente usa, eu podia chegar aqui, sei lá, é um number, já colocar aqui number direto. Mas por que esse benefício que essa facilidade, flexibilidade, que é como a gente faz no Firebird os domínios? O que é que acontece? Quando a gente utiliza dessa forma, eu estou garantindo que se eu mudar o tipo de dado naquela tabela, minha package, minha função, meu tipo de dados, meu recorde já vai estar atualizado. Porque ele está considerando aqui o que? Dentro do esquema Scott, a tabela departamento, a coluna dep_num e é o percent type, ou seja, o tipo de dados dela. Se o tipo de dados dela for um number, for um varchar, eu vou considerar esse mesmo tipo de dado. E assim sucessivamente para as demais colunas. A fdname, que vai buscar as informações da coluna name dentro da mesma tabela, e flock, que vai pegar da localização. Criado o registro, eu vou criar agora uma função pipeline. A função pipeline vai se chamar fnc obter empregados. Ela vai retornar, o que é que ela vai ter como retorno? Ela vai me retornar uma tabela de depth type, que é esse cara aqui que eu criei. Ele vai me retornar todos esses caras daquela tabela. E aí vem precedido do pipeline. Feito isso, eu criei a minha especificação. Depois da especificação feita, a gente vai criar o nosso package body, que é o corpo da nossa package. Create ou replace package body. Ela vai ter o mesmo nome. Aí na função agora, vejam que lá em cima só tem a assinatura da função. Muita gente, quando desenvolve uns packages no Oracle, eles utilizam uma função interna chamada wrapper, que é para a gente criptografar, ou seja, eu podia pegar essa função aqui, deixar só a especificação que os desenvolvedores saberiam quais parâmetros passar, e a minha regra de negócio aqui estaria criptografada, porque eu cifraria. Aí o Oracle, ao tentar abrir essas informações, a pessoa que não cifrou, que não tem permissão, ele veria cifrada. Mas o intuito aqui realmente é passar esse conhecimento para vocês. Então, aí aqui criei a assinatura no package, na especificação, e na hora de pegar essa função aqui, eu vou pegar, praticamente eu peguei, se vocês observarem, eu peguei a assinatura, dei function, fnc obter empregados, pego o tipo de retorno, que é aquela tabela lá, o type que eu criei, pipeline, e criei uma variável do tipo record. Se vocês observar, vejam que eu sempre coloco owner package tipo, porque esse cara é um tipo que está solto na package lá, tá vendo? Então sempre que eu quero usar alguma coisa de uma package, eu vou botar lá owner, nome do objeto, nome da função, seja procedure, nome da procedure. Muitas vezes o pessoal cria sinônimo para essas packages, e aí eu não preciso preceder o nome da package com o nome do esquema. Vamos voltar para cá. Criei a função, depois criei a função pipeline. Eu vou criar uma variável chamada var underline linha, que vai ser do tipo howDepthType, que é um tipo record que eu criei. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta na tabela depth, vou usar um for loop e eu vou
pegar os registros do for loop no curl. E aí veja só, como esse cara ele é um type, esse var underline linha, vejam que eu coloquei lá o var underline linha ponto fdtype, que são todos esses fields do meu recorde. E aqui eu estou pegando as informações da minha consulta. Tudo que eu estou pegando a consulta, automaticamente eu já estou atribuindo esse valor para aquela linha lá que está com aquele registro e passando para cada campo específico. Para o depth num eu estou passando o valor do depth num. Foi como eu falei para vocês que a gente consegue manipular os dados antes de retornar. Então estou pegando lá no meu cursor e passando para minha variável record name. Estou pegando do cursor a minha localização e passando para... E feito isso aqui, depois que alimentar, eu utilizo essa pipe how, passando a linha que é um recorde. E aí, saindo do loop, que é o meu loop aqui, eu dou um retorno para sair da função. Eu vou rodar. Se vocês observarem, não vai apresentar nenhum erro. Ele mostrou aqui o prompt, ele criou a especificação e depois criou o corpo. Se eu verificar aqui se meu objeto está válido ou não, o objeto tem que estar válido, porque se ele tiver com status inválido eu não vou conseguir fazer uso dele. Ele vai dar um erro lá dizendo que o objeto está inválido. Mas feito isso, validado tudo certinho, agora eu vou fazer uma consulta, vou voltar para o Delphi. Ou seja, isso aqui está, eu salvei lá na pasta tudo certinho. Vou voltar para o Delphi. Peguei a minha FD Connection, como eu mostrei para vocês anteriormente que eu tinha feito a conexão à FD Query. Eu tenho que colocar um link do meu drive do Oracle. Coloquei o data source ligado ao data set, que é o meu FD Query 1. Se eu abrir o meu FD Query 1, o que é que eu vou ter? Aqui, vai fazer nossa consulta. Se eu desconsiderar essa parte de baixo, o que é que acontece? Eu tenho o campo dep num, name e localização. Eu tenho que, para fazer a consulta nessas funções pipeline, eu tenho que preceder sempre dessa informação table. Veja lá, select, eu poderia botar asterisco from table, aí entre parênteses o nome da minha função. Se eu rodar isso aqui, ele vai me trazer todas as informações que estão naquela tabela. Só que muito mais otimizado, muito mais rápido. Na minha consulta, o que é que eu vou fazer lá no Delphi? Eu vou colocar a cláusula where, eu vou dar um comando upper para considerar o nome, todos os nomes em formato maiúsculo. Vou utilizar uma variável byte do mesmo nome e vou chamar name de name. Coloquei, dei OK. Depois de feitas as ligações, se eu vier aqui ligar, liguei o banco de dados. Agora eu vou no meu botão pesquisar. Praticamente o comando está igual ao outro,
Só que eu estou fazendo agora o uso da função pipeline, ou seja, vou verificar se foi escrito alguma coisa no edit. Vou fechar a minha query, vou passar o meu parâmetro para ela. Veja que eu fiz o tratamento para fazer a busca utilizando o like através realmente do que contém, que eu coloquei o percento dos dois lados. Poderia fazer só o que está iniciando ou finalizando, mas eu quero que realmente traga o que contém aquela string que eu vou passar. Utilizei o comando prepare para dizer que o banco deve otimizar aquela rotina lá que está sendo passada, aquela consulta. E depois eu mando abrir. Eu vou compilar agora. Vou rodar. E mandar testar. Tenho notado uma certa lentidão, mas eu imagino que é devido ao aplicativo utilizado para a gravação dos vídeos. A aplicação está rodando. Vou fazer uma consulta aqui pelo nome. Vou chamar Manuel. Vou buscar aqui o nome da minha esposa. Daniela. Save. Bom, vejam a velocidade que ele vai. Operation. Muito rápido. A consulta é quase que instantânea. Veja, praticamente não teve codificação na nossa query. Estou fazendo uso da função pipeline. Seguindo agora a nossa agenda, eu vou fazer a inserção de registro através do FileDAC. Vamos lá, vou jogar uma outra query aqui, que também vai estar conectada à propriedade Connection com o FD Connection 1. No meu eu peguei, fiz uma inserção direta aqui. Eu vou agora mudar o valor, tá 90. Intensive. Ok. Eu vou utilizar essa query para fazer o insert. Ela está ligada com o banco de dados. Eu joguei um botão aqui. Eu mando fechar. Eu dou um execute query. E dou um commit utilizando o comando commit do FD Connection. Ele ter usado um transaction, mas como esse é bem didático, bem simples, só para mostrar a vocês que realmente está funcionando. Vou colocar para rodar aqui. Imagino que vai ser aquela mesma demora de antes. Eu não coloquei mensagem para dizer que foi inserido com sucesso ou não, mas se a gente verificar aqui, não vai ter aquelas informações lá. Eu vou dar um insert bem rápido, vocês viram. Vou fechar. Seria essa linha 8 aqui, Intensive Delphi.
vira uma velocidade muito rápido e o dado já está disponível no banco de dados. Na consulta, a mesma coisa, consulta muito rápido. Eu vou rodar e já vou consultar aqui. Intensive, bem, muito legal mesmo, muito rápido. O FireDAC realmente surpreende pela velocidade. Como eu falei, é acessei em DLL. Seguindo nossa agenda, a gente agora vai para o local SQL. Salvar esse cara. Vamos lá, exemplo 4, local SQL. Vamos fazer aqui uma brincadeira. O que é que acontece? Eu tenho as informações da tabela. Vou tirar essa consulta aqui do pipeline. Pronto, consulta efetuada. Agora vou dar OK. Bom, como tinha mencionado, o nosso local SQL. Para isso eu criei uma tabela no banco de dados Firebird contendo os mesmos registros, com exceção do que a gente criou agora, que é um Intensive Delphi, que não tem no banco Firebird, que a escrita foi efetuada no banco Oracle. Mas a tabela está aqui nesse banco de dados de CEP. Vejam as informações criadas. Deixa eu ver aqui a consulta. É uma consulta nova aqui. Vocês vão ver que a tabela foi criada realmente com esse intuito de no Oracle também está criada, só a exceção que vai ter um registro a mais, mas é bom que esse registro não vai ser retornado. Agora vamos para o Delphi. O que é que acontece? Eu utilizei aqui o FireDAC. Além do FireDAC, eu também utilizei o DB Express. O que é que acontece? Eu fiz uma conexão do banco de dados Oracle através do nosso FireDAC, bem simples, pela mesma conexão de sempre, ou seja, lá na string de conexão do database eu coloco o IP, porta, barra, instância do banco, seguida do usuário e senha. Até aí não tem segredo, o drive está lá, ok. Está desligado. Eu vou ligar, conexão. Joguei agora um FD Query e liguei a propriedade connection ao meu DB Oracle, que é o banco de dados que eu quero ligar. Beleza. Se eu habilitar, ela vai habilitar normal, que vai estar com a consulta que eu coloquei, que é essa aqui, consulta simples.
passei o nome dos campos e o nome da tabela. E peguei do DB Express um SQL Connection e renomeei para DB Firebird e um DBX Query, que é um SQL Query, renomeei como Query Firebird. Então, esse cara está lá como Drive Firebird. Ele faz uso da tabela do diretório do banco de dados de CEP. Passei usuário e senha normal na minha query. Você observar a minha query. Estou fazendo praticamente a mesma coisa da consulta que foi efetuada no Oracle. Passando o nome de campo, só não passa o esquema. Esse é o Firebird, não tem necessidade, não faz uso de esquemas. Feito isso, que ele está ligado, esses dois caras. Aí o que acontece? Eu vou ligar, eu vou colocar agora um novo FD Connection, que foi o que eu coloquei, FD Connection, com o drive name dele habilitado para o SQLite. Coloquei um FD local SQL. Coloquei um SQLite, um SQLite driver, porque eu vou precisar guardar as informações em memória para que eu consiga trazer e efetuar a junção entre esses dois bancos de dados. Coloquei uma query, é nessa query onde eu vou fazer a minha consulta. Eu fiz uma consulta aqui buscando as informações dos dois bancos de dados, ou seja, essa aqui é a tabela de departamento do Oracle, eu chamei de A, fazendo um inner join na tabela do Depth Firebird, que eu chamei de B. E aí eu fiz a junção, usei o inner join, fazendo a junção pelo Depth Num. Vou dar um OK. Lá no nosso componente local SQL, eu tenho uma lista de datasets, onde primeiramente eu coloquei o nome dela, botei local SQL, liguei esse local SQL ao meu DB local SQL, que é o cara que é o nosso SQLite. Na propriedade datasets, eu adicionei esses dois caras aqui. Esse terceiro cara ele é adicionado automaticamente pelo Delphi, que é na hora que eu faço o cache do registro, ou seja, eu adicionei esse tab.deb Oracle e no dataset dele eu liguei esse query do Oracle aqui. Esse outro que é o tab.deb Firebird, que eu liguei a query Firebird, que inclusive usa um outro engine de dados, ou seja, eu estou usando FireDAC com DB Express justamente para mostrar o poder da ferramenta para vocês, onde eu fiz essa ligação também. Esse aqui não precisa, que ele é feito automaticamente depois, tá? Depois da minha query pronta, o que acontece? Vou fazer a ligação do meu query local SQL com o DB Connection. Coloquei um DB Grid ligado a um data source local, e esse data source local vai estar ligado a essa query SQL. Bom, o que acontece? Vamos verificar se esses caras já estão ligados. O connection do Oracle está ligado, do Firebird também está ligado. E aí eu vou ligar a minha conexão DB local. Eu nem precisei rodar a aplicação. Veja o que aconteceu.
essas três primeiras colunas, vamos ver de qual é o banco que ela faz parte. Ela faz parte do Oracle. Veja aqui na tabela. Isso não é bruxaria não, está funcionando. Trouxe os registros esperados. Primeira vez que eu também tinha visto esse tipo de coisa, eu achei que era bruxaria, mas claro que foi feito de uma outra forma. Fiz um inner join com Firebird, onde a tabela B vai trazer os mesmos registros. Então essas outras colunas aqui são da tabela B. E a ligação foi através do DEP-NUM. Observem que não vai trazer a informação relacionada ao Intensive Delphi, porque ele só está em um dos dois bancos de dados. Só está no Oracle. Então eu pedi aqui para trazer só o que tinha junção. E isso é o local SQL. Função maravilhosa, acho que uma das melhores para quem precisa bastante usar a ferramenta de ETL. Acho que ganha bastante tempo. Imagine você ter que pegar essas informações do Oracle, exportar, ou do Firebird, exportar, depois eu importar, depois fazer então, o tratamento desses registros para que eu exiba, ou sei lá, geralmente o pessoal costuma fazer dentro do Oracle, eles usam um job ou até uma ferramenta específica para isso, um Ctrl M ou outra ferramenta do tipo, para fazer esse esquendulamento, executar essas rotinas, rodar, gerar essas informações em arquivos de log, arquivos TXT ou arquivos com outra extensão, para que eu leia. Imagine coisa que o cara precisa de um relatório na mesa, mas só vai estar na mesa dele amanhã, porque até rodar toda essa parafernagem, o cara diz, ó, amanhã vai estar na sua mesa. E agora não, vejam que eu liguei o banco de dados Firebird com o banco de dados Oracle. A diferença é que não trouxe essa informação, porque eu não utilizei nem right nem left join, eu utilizei um join que é só realmente o que tem nos dois bancos de dados. Isso foi intencional, por isso que eu mudei o insert aqui. E vejam que eu trouxe as informações, ou seja, o meu SQLite faz o cache. Agora uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é em relação a isso aqui, ó. Então, selecionar o FD Connection do meu SQLite, eu vou lá no evento, tem um Before Connection. Então nesse evento Before Connection, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar lá o nome do meu banco de dados local, que é o SQLite, .params.values, aí eu passo aqui entre colchetes database, e aí eu estou passando o caminho onde eu quero escrever aqui. Eu geralmente poderia passar o path da minha aplicação concatenado com o nome do banco de dados, e aí sempre onde tivesse o meu executável estaria também esse arquivo do banco de dados, que é o que faz utilizado para fazer o cache, que é o banco.db3. Aqui está no caminho, que é justamente na minha área de trabalho. Se eu for aqui na Intensive Delphi, exemplo 4, eu vou achar o meu arquivo aqui, ó, é utilizado para fazer o cache. Se vocês não utilizarem isso, vai ficar apresentando um erro quando vocês forem efetuar a ligação dessa query aqui. Vai ficar apresentando um erro aí chato, e até pode ser que seja de imediato fazendo a leitura do erro já proceda com a correção, ou caso contrário vão ter que pesquisar até encontrar esse problema.
E aí é isso. Encerro aqui mais uma vez agradecendo ao Túlio pela iniciativa de criar esse maravilhoso evento. Agradeço de coração o convite de participar, porque só tem feras aí, acho que para mim fazer parte desse grupo de seleto de profissionais e poder passar um pouco do meu conhecimento. E espero receber críticas e sugestões em relação a essa videoaula. E eu tenho bastante, eu quero passar bastante coisa relacionada a Oracle, Delphi, Oracle. Acho que falta alguém focado nessas duas ferramentas. Geralmente tem o pessoal que é bom em banco de dados, mas ninguém vem focando em Oracle com Delphi. Eu quero começar a ser o evangelista, focar mais nessas ferramentas e passar mais algumas coisas relacionadas, algumas coisas legais do banco de dados Oracle, que agilizará bastante. A gente vai escrever muito menos código no Delphi se a gente fizer determinadas functions ou triggers e algo do tipo. Acho que vai ficar algo bem legal o conteúdo. Vou começar a passar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, a intenção é passar o máximo de conhecimento possível para vocês. Mais uma vez agradecer a oportunidade aí de todos e o tempo gasto aí me assistindo. E é isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço e que venha o Intensive Delphi 2017. Forte abraço.